No Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nós deparamos-nos com um rico e um pobre e uma história dramática. Corre muitas vezes o boato, porque apenas de um boato se trata, porque não é real, não é verdade. Mas o boato diz-nos que os ricos desta vida se dão bem. Nos dizeres do povo, se dão bem, isto é, os ricos têm tudo o que precisam, o que não precisam, o que faz falta aos pobres, o que não lhes faz falta a eles. Aos ricos nada acontece. Os ricos têm todas as coisas que os pobres gostariam de ter. E parece até, pelo menos é o pensamento que muitos pobres têm, quando olham para os ricos, quando pensam nos ricos, quando veem as coisas que os ricos tocam, o que eles comem, o que eles fazem, o que eles vestem, o que eles vivem, e os pobres pensam, bem, e o Senhor nosso Deus vê este esbanjamento nas mãos dos ricos, vê-me a mim que sou pobre e nada faz por mim, que pobre continua a ser. Mas não é verdade, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É evidente que o Senhor nosso Deus vê. O Senhor nosso Deus vê. E dá tempo a uns e a outros. Aos ricos de poderem refletir e verem que é a altura de emendarem o caminho por onde vão. Se arrependerem de tanto esbanjar e de tão pouco distribuírem pela mesa dos pobres. E também Deus dá tempo aos pobres para descerem lá do pedestal do seu orgulho. Porque os pobres, porque são pobres, muitas vezes também pecam por orgulho. Nós também pecamos, pobres que somos, irmãos e irmãs, por orgulho tantas vezes. E por criticarmos a Deus, culpabilizarmos Deus pelas nossas vidas, pelo nada que temos ou pelo pouco do qual usufruímos, também somos culpados por isso. Isso também é orgulho. Isso também é ingratidão da parte de nós pobres em função de Deus, que nos deu a vida. E com a vida está tudo dado. Tudo o resto ao longo da vida, queridos irmãos e irmãs, são detalhes, são acessórios. O ter uma casa, ou uma casa de renda, o ter um carro velhinho, um carro médio, um carro bom, ter 10 quilos de açúcar, 100 ou 1,5 kg, são coisas acessórias. Não ter nada é que é terrível. Porque sem nada, sem nada, amados irmãos, se tivermos Deus, ainda ficamos com tudo. Mas sem nada humanamente para comer, sem uma casa onde possamos habitar, sem um pequenino transporte que nos leva ao nosso emprego, se tivermos que fazer tudo a pé ou transporte público, a nossa vida torna-se muito mais difícil, muito mais complicada, sem dúvida nenhuma. E o rico do Evangelho de hoje tinha isso tudo. Naquela época, ele tinha, há 2000 anos atrás, o que era próprio, o que era comum ao rico ter naquela altura. E o pobre Lázaro tinha, naquela época, o que era comum aos pobres daquela época não terem, e o que é comum aos pobres da época de hoje não terem. Ele não tinha nada. A não ser um amor imenso no seu coração por Deus. Naturalmente que Deus por ele. Mas Deus, já sabemos, ama a todos. E o contrário não é verdadeiro. Nem toda a criação humana, nem toda a espécie humana, nem todos os homens e mulheres amam o Senhor nosso Deus. Mas Ele ama-nos a todos. E Lázaro amava o Senhor nosso Deus. E essa era a sua fortuna. Uma fortuna invisível, que ninguém via. Sobretudo o rico, que todos os dias passava por ele, vendo ali, no beiral da sua casa, à entrada, enfim, da sua mansão da época, e desdenhava o pobre Lázaro, na medida em que o ignorava. Para o rico Lázaro não tinha meios materiais, não tinha onde cair morto, como diz o povo. Então, Lázaro não existia para o rico. Mas existia para Deus. E existia para Deus. Como todos nós, por mais pobres que sejamos, por mais ricos que sejamos, todos nós existimos, fomos criados. E perante Deus, nós temos um Deus apaixonado por nós. Vede, se Deus continuou a amar Caim, depois de ele ter morto o seu irmão Abel, quando Caim veio ter com Deus e disse, Senhor, e agora?
e agora que eu matei o meu irmão, já não posso ficar na tua presença, Senhor, agora vou sair junto de ti, vão-me matar, vão-me fazer mal. As outras pessoas, os outros que sabiam que ele praticou aquele ato, e Caim tinha terror, medo, bem, da morte que iam infligir a ele. Ele não teve medo de infligir a morte ao irmão. Mas Deus, o que é que faz? Ainda assim, continua. A marca aí diz: não te preocupes, nenhum te fará mal, ninguém te tocará. Isto vem no livro do Gênesis. Bem, este é o parâmetro deste Deus amoroso. Por mais que nós sejamos pródigos, como filhos, como aquele filho pródigo de uma outra perícopa, de uma outra parte do Evangelho que lemos ao longo do ano, nós somos aqueles que abandonamos Deus, como o rico fez. O rico só se preocupava consigo próprio. Abandonou Deus na pessoa do pobre Lázaro. Era ali que Cristo se sentava todos os dias à porta do rico. Lázaro era só um nome para Cristo. Era Cristo que ali estava. E o rico não viu Cristo. E também não viu Lázaro, que transportava Cristo. E nós, queridos irmãos e irmãs, com muitos bens materiais, ou com poucos, ou com nenhum, não façamos, começando por mim, não façamos como o rico fez. Não vai acontecer que no rosto do nosso irmão, camuflado pelo nome que o nosso irmão tem, camuflado pelo rosto que conhecemos aos nossos irmãos todos os dias, não esteja por trás daquele rosto e por detrás daquele nome o rosto de Cristo e o nome de Cristo. O Senhor que se senta à direita do Pai. E com Ele sentou todos nós, humanidade, à direita de Deus Pai. Ele, o Verbo encarnado. Olhemos com atenção, a atenção que o rico hoje não teve. Porque Lázaro era simplesmente invisível para o rico. Que nenhum dos nossos irmãos e irmãs se torne invisível perante nós. Porque em cada um deles, repito, pode estar, e certamente estará, Cristo, nosso Deus e nosso irmão. Então, é mau ignorar o irmão. É péssimo, é horrível, é dramático, é aterrorizante. Deveria deixar-nos sem dormir 10 anos. Não deveríamos conseguir dormir 10 anos no mínimo quando não amamos um irmão nosso. Quando espezinhamos, quando nos ignoramos. Mas não só fazemos isso com os nossos irmãos, porque pensamos que é só com o irmão que estamos a fazer. Mas não só fazemos isso com o irmão ou com a irmã, como fazemos com Cristo. Porque Cristo disse que Ele está em cada um dos pequeninos e pequeninas deste mundo. Pequenino e pequenina não é só nos bebés com 2 meses de idade. É pequenino e pequenina numa pessoa com 95 anos, mas que é pequenina em tudo. Ninguém a ama. Tem pouco amor. Ninguém a vê, ninguém a ajuda. É essa pessoa de 90 anos. Já está coberta de rugas, já não tem beleza nenhuma. Não atrai ninguém. Ninguém se preocupa. E se ia ver aquela velhinha ou aquele velhinho ali, passamos ao lado. Para quê? Está gasto. Aquela pessoa já não é útil para a vida, para ninguém. Agora precisa que cuidemos dela, que demos comida, que ajudemos, pegamos no braço para atravessar a rua, para subir a escada, por aí fora. E o povo, no seu egoísmo, na sua pobreza, ricos e pobres, aqui ambos são pobres, tanto ricos como pobres. Na sua pobreza comum, ricos e pobres, olham para os mais desprotegidos e não protegem. Olham para os mais famintos e não alimentam. Olham para os mais esquecidos e não os lembram. Olham os invisíveis e não os veem. E conseguem tornar, quando olham as pessoas com rosto, transformá-las em seres com rosto que lá não está, estando, tornando-os invisíveis também. Ora, Deus é aquele que alimenta os famintos. Não só nos dá o pão da mesa de cada dia, mas o pão da imortalidade, que é o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. O Senhor vai buscar as catacumbas dos infernos, do esquecimento humano, aqueles
ignoram, e põe-os diante do seu olhar. Dá visibilidade a quem lhe foi negada. E isto que vos digo foi aquilo que o rico de hoje no Evangelho não fez. Daí a história que lá vai narrada e contada, que já ouviram, e na qual eu não vou tocar nem hoje comentar. Apenas dar-nos este invólucro que parece periférico, que parece, enfim, menos importante em função da história do Evangelho de hoje, mas é a história verídica do comportamento daquele rico e do comportamento amoroso do pobre Lázaro, que não era outro senão o próprio Cristo, que existe em todas as épocas, em cada pobre abandonado, de comida e abandonado no amor. Lázaro era abandonado pelo rico em tudo. Que seja um exemplo o Evangelho de hoje para todos nós, irmãs e irmãos diletos no Senhor nosso Deus. Sejamos outros Cristos. Que encontramos na pessoa de Lázaro? No comportamento de Lázaro há um comportamento cristológico, não apenas de bom cristão. Lázaro transporta nele o próprio Filho de Deus, na sua humildade, na sua fidelidade, de estar ali todos os dias. E não vemos o pobre Lázaro insurgir-se contra o rico, dizer mal dele, maltratá-lo, cooptar uma quantidade ali de pobres da região, com o músculo no braço, com o cacete na mão para dar uma tarefa, como diz o povo no rico. Não vemos Lázaro fazer isso. Lázaro é humilde. Ele entrega as suas lágrimas e as poucas forças que tinha, por tão pouco comer, certamente, teria dificuldade em levantar-se. Toda essa fragilidade ele entrega como tesouros preciosos a Deus Trinitário, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que o criaram nele. E naquela sua pobreza, mas naquela imensa riqueza de amor que ele tinha por todos, Lázaro é bem a imagem daquilo que cada filho de Deus, que cada filha de Deus deveria de ser, naquela época, nesta época, e em todas as épocas. Procuremos ser, amados irmãos, um pouco muito, como Lázaro foi. E se não lembrarmos bem, quando chegarmos a casa, leiamos a Sagrada Escritura, esta parte do Evangelho. Se não tivermos uma Sagrada Escritura, quem sabe não seria a altura adequada para comprarmos uma, para podermos ler as palavras de Deus na nossa casa, junto à nossa família, no seio daqueles que são a nossa igreja familiar. Quem não tiver uma Sagrada Escritura e queira, enfim, ler a história de hoje, proclamada pelo Sr. Dom Teodoro, quando proclamou o Evangelho, vão atrás de uma Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é, amados irmãos, a palavra de Deus. Mas como a Sagrada Escritura existe ao interior da tradição, não é letra morta. Como existe ao interior da tradição da Igreja, a Sagrada Escritura, escolhida pela tradição da Igreja, é toda ela a vida de Deus posta no meio de nós. Então, é importante termos uma Sagrada Escritura, que é importante ter, onde possamos encontrar esta linda e bela admoestação. O que é isto? A admoestação. Este Evangelho de hoje chama-nos a atenção, dá-nos o alerta para tomarmos cuidado com o comportamento do rico e para olharmos que é possível amar na pessoa cristológica do Lázaro, pobre de hoje. E Lázaro não é um dos pobres que eu comecei a dizer no início, que eu comecei a falar no início, a alertar no início desta conversa convosco, não é um daqueles pobres cheios de orgulho, porque a pobreza muitas vezes sente-se injusticiada. Os pobres sentem-se injusticiados muitas vezes, quase sempre com razão. Só que a injustiça não é razão para termos razão. A injustiça é só razão para amarmos como Cristo amou. Quando todas as injustiças, a Ele, que era todo inocente, lhe foram feitas na cruz, e o Senhor diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não sabem que eu sou teu filho. Eles não sabem que eu sou o doador da vida. Eles não sabem que eu sou o Salvador. Perdoa-lhes todas as injustiças. Vejam que maior injustiça há do que ser um deicida, matar o Filho de Deus. Então, se tudo isto Cristo suportou, de que nos queixamos nós? De que injustiça nos queixamos nós?
Nós deveríamos procurar todos os dias, quando abrimos os olhos de manhã, ainda mal lavados e com remelo escorrendo até o cotovelo, pedir a Deus que ao longo do dia nos fossem feitas injustiças, que algo fosse dito contra nós, algo fosse feito contra nós, porque isso faria, na injustiça que praticassem para connosco, teríamos a oportunidade de sermos mais próximos, mais iguais a Cristo. Claro que é preciso ter forças para isso, mas Deus dá-nos a sua graça, Deus ama-nos. Se nós nos situarmos perante Deus como Lázaro, o pobre que ele está no Evangelho de hoje, nós conseguimos fazer de cada injustiça espaço para que Deus se torne presente em nós, como estava presente no pobre Lázaro de hoje. Cada injustiça não é um ato que nos provoca lágrimas, cada injustiça é um momento de sorrirmos, porque vemos que demos mais um passo que nos assemelha ao próprio Filho de Deus, ao próprio Cristo. Isto não é sermos masoquistas. Não, eu quero que me maltratem, eu quero que me provoquem dor, eu quero que digam mal de mim. Não, não é isso. Mas quando acontecer, não nos revoltemos, filhos. Que perda de tempo, de vida, de força de Deus em nós, quando nos revoltamos contra alguma coisa e contra alguém. E nós passamos a vida, tantas vezes, a tentar. E dizemos que queremos mudar. E vamos mudar. E depois lá ficamos, não sei quanto tempo, outra vez todos inchados, a máxima, inchado, ou inchada, não é inchado de acabar, inchado, de líquidos amários no organismo, como nós vemos às vezes doentes. Ninguém consegue andar, dar um passo atrás do outro bem na vida. Ninguém consegue subir uma escada, fica cansado no meio, ou para várias vezes. Inchado, ninguém consegue deitar-se, nem dormir em paz. Inchado, eu não consigo dar um abraço à minha mãe nem ao meu pai. A minha barriga não permite, porque é maior que os braços. Então não enchemos de orgulho, porque cada vez que nós buscamos justiça, cada vez que queremos que os outros façam justiça, que sejam justos, que sejam leais, que sejam amigos nossos, não sendo, será que não corremos o risco de estarmos a ser profundamente orgulhosos? Será que não podemos lembrar-nos de Cristo, que pediu ao seu Pai para tudo ser perdoado a quem voltou? Será que as coisas que nos fazem nós próprios ao longo do dia são mais graves do que aquelas que fizeram a Cristo? Meditemos, reflitamos, pensemos. Isto não é para nos atormentar, nem para me atormentar a mim próprio, mas é para nos lembrarmos como é preciosa a nossa vida. E aos minutos sucedem-se as horas, e às horas os dias, aos dias, as semanas, os meses e os anos. E um dia não somos, como eu já disse, mais tão jovens como já fomos. E um dia já não somos mesmo mais tão jovens, somos mesmo velhinhos, os que lá chegarem. E um dia não temos mais tempo para amar. Porque antes de amar, temos que fazer uma coisa que às vezes demora tempo. Nem todos temos a mesma disponibilidade para fazer. E essa coisa chama-se arrependimento. Arrependimento é baixar a cabeça, pôr a cabeça no chão diante dos meus irmãos e pedir perdão. E se roubei, devolver em triplicado ou em duplicado que roubei. E se disse mal, em público, ir lá acima do monte e pedir perdão a todas as aldeias da região. Eu disse mal daquele meu irmão. Ver, o arrependimento não é só eu sozinho calado diante do Padre, diante de Deus, com testemunho, o Padre ou o Bispo como testemunha. O arrependimento é aí diante de Deus, mas depois passa para os atos diante dos meus irmãos. E às vezes, se o irmão não estiver junto de mim, eu tenho que pegar um avião e ir à Austrália pedir perdão. É preciso tempo para a viagem de avião, é preciso ter tempo. Se eu não tiver tempo, eu tenho um pedir perdão, eu tenho que ir, devo, dizem os padres da igreja, devo. É muito belo pedir perdão, mas depois temos que repor, fazer atos que decorrem do pedido de perdão que eu fiz a Deus. Eu estou arrependido. Não vou ficar então com aquilo que não me pertence. Eu não falo só de bens materiais que eu tenha roubado. Falo de ter roubado a dignidade a um irmão meu quando disse mal dele. Há que ir ter com ele. E é preciso tempo para isso, meus irmãos. Senão depois chegamos àquela história final em que está o rico de um lado e Lázaro do outro, e o rico pede aquilo tudo, nós sabemos,
E Abraão diz: mas não, ficas aí e Lázaro fica aqui. Daí não podes passar para cá. Então, que isso não aconteça em nossas vidas. É aqui que nós passamos para o paraíso, para o seio de Abraão, que é o mesmo que dizer paraíso, onde aguardaremos o dia do juízo final para depois, com Cristo, entrar no reino dos céus. E com Lázaro, e com a Mãe de Deus, e com Adão, e com Eva, que são santos. O Senhor os abençoe e vos anime em cada dia das nossas vidas a serdes cada vez mais igual àquele Cristo nosso Deus que estava hoje e que está hoje naquele Lázaro do Evangelho. Uma semana abençoada para todos. Orai pela Igreja, ou seja, orai uns pelos outros. O Senhor vos proteja e vos dê muita saúde, muita vida e muita alegria. Alegria de estarmos vivos para poder ser santos. Alegria por estarmos vivos para poder ser santos. Ser santo é ser igual a Deus. Nós fomos criados por Deus para sermos Deus como Deus é Deus. Fomos criados por Deus para sermos Deus. Sermos Deus como Deus é Deus. Qual a diferença? Seremos Deus continuando humanos. Não seremos Deus na divindade de Deus. Porque divino só Deus é. E só há 3 pessoas na Santíssima Trindade, não há 4 nem haverá nunca 40.000. Mas seremos Deus como Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus é, menos a divindade dele, nós teremos. Menos a natureza divina. Dizem os santos padres da Igreja, como Santo Atanásio, como Santo Patriarca da Cidade. Bendito seja o nosso Deus, eternamente agradecido, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Cristo nosso